Senhor Deus, Pai Santo e Bendito, te agradecemos, ó Pai, por Tua palavra pregada, Tua palavra transmitida a nós nessa manhã. Pedimos, ó Deus, que nesse momento que vamos estudar sobre a Tua palavra escrita e ensinada em nossos documentos, Pai, que o Senhor nos instrua, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse momento, na edificação da Tua igreja, que o Teu povo, Pai, seja instruído para a Tua glória. Abençoa-nos, fica com o Teu povo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos seguir aí na sequência da confissão de fé. Hoje nós vamos falar no capítulo 21, né? Estamos falar na seção 3. Capítulo 21, ele está tratando sobre culto, dia do Senhor, e aqui, mais especificamente na seção 3, nós temos aí o tema da oração. 3 e 4, né? Falando sobre oração. Vou ficar especificamente aqui nessa seção 3. Diz assim a seção, se os irmãos conseguirem acompanhar isso, não. Acompanhe a minha leitura. A oração com ações de graça sendo uma parte especial do culto religioso é por Deus exigida de todos os homens. E para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, pelo auxílio de seu Espírito, segundo a sua vontade. E isso com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, deve ser proferida em uma língua conhecida dos circunstantes. Irmãos, apesar de um grande desprezo, ou em uma grande medida do desprezo de muitos sobre os nossos símbolos de fé, os nossos documentos, como documentos frios ou engessados, eles não apenas expressam um momento vívido. Esse é um ponto que a gente precisa olhar aqui quando nós estamos vendo determinado ensino aqui da confissão. Nós precisamos sempre retornar àquele momento onde essas resoluções, onde esses trechos aqui foram escritos, foram desenvolvidos. Eles não expressam apenas um momento vívido da história da igreja, mas também a fé consensual do povo de Deus durante todo o percurso da trajetória desse povo na nossa caminhada. Então, nós devemos nos lembrar aqui que esses documentos eles foram preparados pela providência de Deus. O Senhor estava conduzindo isso, não é? A fim de dar uma base, uma definição, não é? E preservar a fé verdadeira diante de falsas representações que estavam ali circulando sobre a fé, né, a salvação e sobre a comunhão vívida que o povo de Deus, agora em Cristo, desfruta. E durante 5 anos aproximadamente, foi o período total, né, 5 anos e meio, que os teólogos de Westminster se reuniram ali, mas especificamente ali, de 1943 a 47, esses documentos que a gente tem aqui, como a confissão, foi a primeira, né? Foi confeccionada ali, depois os catecismos, maior e breve, mas no total aí, eles se reuniram por mais algum tempo. Então, durante 5 anos e meio, eles buscaram um consenso sobre a melhor maneira de expressar
esses ensinos bíblicos, né? Expressar a nossa fé. Isto foi feito em um ambiente de profunda devoção por parte desses homens, desses ministros que se reuniram ali, a ponto de gastarem horas orando, horas debruçados sobre as Escrituras, mas buscando, por meio da oração, a direção de Deus para entender a palavra revelada, essa palavra expressa, revelada por Deus, e aplicar de uma forma bem prática a vida da igreja. E um fato curioso, eu não vou conseguir terminar hoje, a gente vai seguir aí. Um fato curioso é que, embora orando tanto como esses homens oraram, isso está registrado, né? Eles tenham dedicado, pelo menos aqui, nesse primeiro documento, que foi a confissão, eles tenham dedicado aí um pouco, né, ou muito pouco, a falar sobre oração propriamente dita. A explicação mais provável para isto é que eles acreditavam que a oração era parte inerente do culto e da adoração cristã, não sendo possível para nenhum crente pensar em um culto ou pensar no nível a respeito da vida cristã sem oração. Isso era algo inconcebível dentro dessa perspectiva. Então, julgaram não ser necessário falar extensivamente sobre o que era consensual. A oração é um dever, ela é um mandamento para todos os homens. E nós vamos observar em alguns termos aqui. É algo que é consensual, ela é um dever. Principalmente dos filhos de Deus. Dos filhos de Deus. Não é algo opcional a vida cristã. Eu não gosto muito de orar, eu faço outras coisas. Não é algo opcional, optativo na vida cristã. Todo filho de Deus deve orar. Deve orar. Incessantemente, como nós temos na palavra do Senhor. E as poucas menções à oração que a confissão trabalha aí, encontram-se em primeiro lugar, ou primeiramente no capítulo 14, que vai falar sobre a fé salvadora, e aqui no capítulo 21, na seção 3 e 4. Mas veja que interessante como esse assunto ele é introduzido aí na confissão no capítulo 14, na seção 1. Veja, a confissão afirma: a graça da fé pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles. E é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então, a primeira menção à oração da Confissão de Fé de Westminster a conecta com a fé salvadora e automaticamente com o ministério da palavra, que é exatamente o ponto, meus irmãos, de partida para a ordenação e orientação de todo e qualquer ajuntamento solene. Ou seja, do culto que prestamos a Deus, privado ou público. É essa palavra que serve de base, de fundamentação, né, para que isso aconteça. Ou seja, nós vimos isso nas sessões anteriores. Assim como não inventamos um culto que agrade a Deus, um culto agradável a Deus, partindo da nossa cabeça, da nossa própria percepção humana caída, falha, manchada pelo pecado, também não oramos a revelia de Cristo em sua palavra. Esse é o ponto que fica bem estabelecido aqui. Mas é essa palavra e essa fé gerada em nós de forma soberana pelo Senhor, essa fé que nos prepara por essa palavra e nos fornece todo o conhecimento necessário para termos essa fé e a nossa comunhão com Cristo, com a sua igreja, aumentados. Entendem? Então, a oração, ela é considerada
Por isso que a oração é considerada uma parte especial do culto ao Senhor, a ponto de ser mencionada aí pelo Senhor como algo que efetivamente deve acontecer. Como eu falei, ela não é algo opcional na vida cristã. Nós já expomos aqui o Sermão do Monte, né, nesse trecho aqui. Mateus 6,5 vai dizer: olha como o Senhor chega e se coloca diante dos seus discípulos e diz, veja aí, Mateus 6, verso 5. E quando orardes, ele começa assim, ele está ensinando os seus discípulos acerca dessa realidade, preparando para chegar lá naquele ponto que nós já tratamos, né? Falando sobre a oração do Pai Nosso. Ele vai dizer ali, verso 6, capítulo 6, verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. O texto sagrado aqui, irmãos, pressupõe que a oração ela é parte integrante da vida dos filhos de Deus. Ou seja, quer em sua esfera corporativa, não é? Essa esfera corporativa, ou na oração pública, quer em privado ou em família. Nós não podemos esquecer essa realidade que toda a vida cristã é um culto a Deus, pois ela está acontecendo diante da face do Senhor, diante da face do Deus vivo. Não é isso? Claro e óbvio, nós não podemos amenizar isso. É claro que tudo isso se reveste, tem um apontamento na nossa vida cristã. Isso se reveste de grande significado no dia do Senhor, no dia em que a igreja, no dia que o Senhor preparou para que a sua igreja estivesse reunida em assembleia solene, prestando culto, como nos é ordenado. Mas o ponto é que a vida de oração e adoração diária do crente prepara o coração dele para se encontrar com Deus de maneira especial no dia do Senhor. A nossa vida de oração, ela é esse preparativo, é aquilo que vai sedimentando, fortificando, fortalecendo, nos dando gozo, alegria, esperança, vigor, para que nesse encontro, nesse dia, esse dia seja um dia especial, em que nos encontraremos com aquele que durante a semana, durante os outros dias, nós estávamos buscando em oração, buscando a sua comunhão, buscando estar com esse Senhor, não apenas como em um encontro frio. Já viu aquela realidade de quando você encontra alguém com quem você não tem intimidade ou não tem tanto assunto e a conversa fica assim, e aí, tudo bem? É legal. É complicado. Aí a pessoa fala alguma coisa, fala, não tem assunto. É complicado. Já viu? Já passaram por isso? A nossa vida se torna assim quando nós não damos conta dessa realidade de que a oração ela é algo inerente, ela é algo que deve fazer parte da nossa vida diária com Deus. É por isso que às vezes nós nos encontramos dessa maneira, como que falando com alguém ou um desconhecido que se tornou conhecido por alguma razão e a gente está ali, legal, poxa, bom, e como é que tá? Bem, mas sabe, não engrena, a coisa não vai, diferente de quando você tem um amigo que conhece as suas fraquezas, as suas virtudes, as suas limitações, e que você está constantemente diante dele. Tem assunto, a coisa flui, e aquilo, tá bem, assim, a coisa vai. E tem hora que a gente tem que dar um freio, senão extrapola a noite e vai embora. A oração, como colocada aqui, irmãos, pelos teólogos de Westminster, então, expressa um dever de
todos os homens diante de Deus, mas especialmente dos filhos de Deus, porque eles têm e reconhecem algo que foi operado e efetivado na vida deles por meio da graça de Deus. Então, os filhos de Deus, diferente de todos os outros homens que estão vivendo no mundo, eles têm mais motivos, eles têm razões para, diante de tudo que o Senhor operou na vida dele, da sua grande salvação realizada, eles olhem para Deus com grande admiração, com grande gratidão, que é o ponto que a confissão coloca aí, a oração com ações de graças. O Filho de Deus é esse que é capacitado por Cristo, pelo seu Espírito, a se colocar diante de Deus com esse senso de gratidão, com esse senso de admiração e assombro pelo que o Deus eterno, se condescendendo na pessoa de Cristo, veio até ele, fez e realizou de forma plena e perfeita na vida dele. Então, a confissão ela começa assim, dentro desses termos: a oração com ações de graça, sendo uma parte especial do culto religioso, é por Deus exigida de todos os homens. Existem aqui algumas polêmicas que eu sinceramente não quero desenvolver, nem abrir para debates. Eu creio que não precisa, à medida que a gente observar aqui o ponto que os teólogos estão tratando, que gira em torno dessa última parte que é colocada aqui, que é exigida de todos os homens. O ponto, irmãos, que precisamos entender aqui é que orar como eu falei no início, orar é um dever natural de todos os homens diante do Criador. Isso é um ponto. Então, a base principal para esse dever de orar ser universal vem da relação fundamental entre Criador e criatura. Ok? Por que a gente pode desenvolver isso? A teologia dos teólogos de Westminster ali, nessa perspectiva aqui, ela está fundamentada em passagens como a de Romanos 1, 18 a 21, que desenvolve o princípio de que toda a humanidade tem conhecimento de Deus. Deus se revelou na sua criação, e através da criação, que é a revelação geral, ou seja, todos, indistintamente, todo homem, por ser essa criatura, ele não vem, como o pastor falou, de uma chocadeira que veio do nada, vem da criação ordinária de Deus, desde, ele criou. E por serem criaturas de Deus, todos têm uma obrigação natural e inerente de reconhecê-lo como Deus, de honrá-lo como o Deus Criador e clamar por Ele. Todos os homens estão nessa situação, ou estão debaixo dessa realidade. Orar é um dever natural, pois todo homem precisa de Deus. Todo homem precisa de Deus. Portanto, a obrigação existe por causa de quem Deus é e de quem nós somos em relação a Ele, sob a condição, sob a condição de queda. Só que aqui existe um ponto interessante. Os eleitos de Deus, pela graça que lhe é dada, eles reconhecem isso. Eles reconhecem essa necessidade. E por meio de Cristo e do seu Espírito, eles são capacitados a esse dever de forma aceitável diante de Deus. Os eleitos reconhecem essa realidade. Os ímpios e os não regenerados, eles não são capazes de por si mesmos cumprirem esse dever de forma agradável e aceitável a Deus. Mas aqui está um ponto importante que nós não podemos perder de vista,
Que é o que muita gente faz confusão e polêmica nesse ponto, que eu creio que não precisa ter, né? O ponto é que a incapacidade não anula a responsabilidade, ok? A incapacidade de cumprir, de fazer como deve ser feito, não anula a responsabilidade, da mesma forma que a nossa incapacidade de cumprir perfeitamente a lei de Deus não a desobriga. Não é assim? Ou seja, esse é um mandamento, esse é um ponto que nós não podemos negar em toda a realidade humana. É um princípio que permanece e fica de pé. E é por isso, avançando aí, é por isso que a confissão, na sequência, ela diz que para que a oração seja aceita, ou seja, todos os homens devem fazer, todos os homens devem orar por causa da sua relação com Deus, por causa da sua necessidade, por causa de quem Deus é e por causa de quem Ele é agora. Mas isso só é aceitável dentro de algumas realidades, dentro de algumas condições. Veja, e para que seja aceita, deve ser feita em o nome do Filho, que nós temos a coisa se estabelecendo de forma mais lúcida e clara. Em o nome do Filho, pelo auxílio do seu Espírito, segundo a sua vontade. A ideia aqui é que a nossa aceitação diante de Deus só é possível pela mediação e a intercessão de Cristo pelo seu povo. Né? Então, volto mais uma vez a relembrar aquele ponto que nós começamos a falar no início. Sempre que nós olhamos aqui, principalmente para a confissão, foi esse primeiro documento, nas definições, naquilo que está sendo tratado aqui, sempre tem esse ponto de defesa apologético, esse ponto onde a fé está sendo defendida de ataques de falsos ensinos, de falsas doutrinas e de falsas ideias acerca da vida, da palavra, enfim, da realidade do povo de Deus. Aqui, como em muitos outros momentos ou pontos da confissão, a Assembleia está se fechando contra as ideias romanistas de que qualquer outro tipo de mediação entre Deus e o seu povo possa existir. Eles estão se fechando contra essa realidade, eles estão negando qualquer outro tipo de mediação ou de intercessão que possa haver entre Maria, entre um santo, entre qualquer tipo de oração aos mortos. Eles estão afirmando exatamente a doutrina bíblica, o ensino bíblico acerca da oração. A oração deve ser feita a Deus e isso deve ser feito dentro de uma forma estabelecida por Ele. Lembra que a gente falou? O culto a Deus, ele não é feito de acordo com como os homens pretendem adorá-lo, como os homens pretendem cultuá-lo, mas é como Deus prescreve, é como o seu povo deve cultuá-lo. Da mesma forma, a oração é a continuação disso. Ela é a resposta da palavra de Deus gravada no coração do seu povo. O seu povo então se volta para Deus, e isso só pode ser feito em nome do nosso único mediador, que é aquele que intercede por nós, para que essa oração chegue a Deus e seja atendida, ouvida. Ele é esse mediador. Então aqui eles estão se fechando contra essas ideias falsas, romanistas, de que qualquer outro tipo de mediação entre Deus e os homens pode existir. Eles estão afirmando aqui, irmãos, preste atenção nisso, a perpetuidade dos ofícios de Cristo sobre o seu povo. Às vezes quando a gente lê assim, né, numa pegada direta, a gente não percebe toda a imensidão, toda a profundidade e grandeza das doutrinas que estão sendo
afirmadas aqui, mas estão aqui. Eles estão afirmando aqui a perpetuidade dos ofícios de Cristo sobre o seu povo. Ou seja, Cristo não foi o nosso apenas. A pessoa e a obra de Cristo não se resume apenas em ser o nosso Redentor, ou seja, aquele que nos livrou da culpa e da condenação do pecado diante de Deus Pai. Mas eles estão afirmando algo muito mais abrangente. Eles estão dizendo que Ele é perpetuamente aquele que nos apresenta puros diante do Pai por sua intercessão, fazendo com que a nossa oração então seja aceita, seja aceitável. Você já se deparou com alguma questão, com alguma situação de quando você ouve a reputação de determinada pessoa, e isso com justiça, a pessoa é terrível. E a sensação que te dá de imediato, de quando aquela pessoa está vindo falar com você, ou de algum momento aquela pessoa precisa ter alguma relação contigo, o desgosto, o desprazer que dá de você estar na presença daquela pessoa, uma pessoa promíscua, má, moralmente terrível. Irmão, esses somos nós, em nossa natureza caída, carnal. Se não for o sangue de Cristo nos cobrindo, nos justificando, nos purificando, a nossa pessoa automaticamente não será aceita diante de Deus, não seria aceita diante de Deus. As nossas orações não seriam ouvidas, não seriam aceitas. Mas Cristo faz toda essa obra, então Ele não somente nos livra da culpa, dessa sujeira do pecado, mas Ele nos apresenta diante de Deus como aceitáveis, como agradáveis a Deus, pela sua obra de mediação e intercessão. Cristo ressurreto, Ele exerce seu ministério sobre o seu povo, através desse triplo ofício: profeta, sacerdote e rei. Mas especificamente aqui, nesse ponto, eu não vou desenvolver, eu só vou pontuar. Isso a gente vai deixar para a próxima aula. Aqui, especificamente nesse ponto, o ofício sacerdotal do nosso Senhor, ele é claramente declarado. Ele é plenamente declarado aqui. O ministério sacerdotal de Cristo se mostra aqui em duas partes, que é a primeira, como nós falamos, que é o seu sacrifício, ou seja, está consumado, né? Ele fez essa obra de forma perfeita. E a segunda, que é a questão aqui, é a intercessão, é o seu ministério contínuo no céu pelo seu povo. Ou seja, Ele aplica os benefícios do seu sacrifício e nos apresenta continuamente diante do Deus Pai. Abra aí para a gente fechar essa primeira parte. Abra Hebreus 7, 25. Quem achar pode ler em voz alta. Exatamente esse. Todas as vezes que nós, como filhos de Deus, nos colocamos diante de Deus em oração, nós precisamos confiar nisso. Nós precisamos estar conscientes disso, porque lembre-se do que nós lemos aqui. A oração não é um mero recitar ou um pronunciar vazio. Ela precisa passar pela nossa capacidade com inteligência. Essas coisas precisam estar. A oração, ela parte de toda essa realidade. Então, todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus em oração, nós precisamos saber que a nossa oração é ouvida não porque nós oramos muito bem,
Não porque eu sei orar, não porque eu adquiri uma habilidade magnífica na oratória e Deus vai me ouvir, vai se tornar favorável a mim, não. A palavra do Senhor, em muitos outros pontos, vai dizer assim: nós não sabemos como orar, é por isso que Ele intercede por nós. E é por isso que o Seu Espírito precisa nos auxiliar. Nós precisamos lembrar disso para que nós cumpramos também um outro ponto que a confissão coloca aqui, com humildade. Nós não temos méritos em nós mesmos para chegar diante de Deus e falar: Senhor, com base em mim mesmo, com base na minha boa obra, atende o meu clamor. Seríamos consumidos. Mas quando nós oramos, mesmo com a nossa oração encharcada, manchada pelo pecado, Cristo, nosso perfeito mediador, e esse que intercede, que está sempre diante de Deus para interceder por nós, Ele apresenta essa oração como filho perfeito diante do Pai. E é por isso que nós temos esperança, é por isso que o autor também aos Hebreus, ele vai dizer: cheguemos confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar essa graça em tempo oportuno. Então, nós devemos estar conscientes dessa realidade quando nos dirigimos a Deus em oração. Tá? Eu vou fechar aqui, eu vou encerrar aqui, e na próxima semana a gente continua a partir daqui. Tá bom? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer fazer alguma pergunta? O Alexandre acho que quer, né, Alexandre? Pode falar. Então vamos orar então. Vamos orar. Senhor Deus bendito, te louvamos, ó Pai, te bendizemos, porque a nossa salvação e a nossa entrada à Tua presença, Pai, ela está garantida por meio de Cristo, nosso mediador, o nosso intercessor. Pedimos, ó Pai, que essas verdades, ó Deus, elas encontrem lugar em nossos corações, não apenas no mundo intelectual, mas que ela alcance a prática, que ela toque a nossa vida de fato, Pai, de fato, para que possamos, ó Deus, viver como um filho sem ser acusado de hipocrisia diante do Senhor. Nos abençoe a Tua igreja, Senhor. Dá ânimo, fervor, dá, ó Deus, ao Teu povo, ó Deus, gosto em orar, clamar pela Tua graça, pela Tua bondade, por aquelas coisas que o Senhor, como nós ouvimos na pregação, que o Senhor já determinou em Sua providência, mas que nós precisamos lutar por elas, muitas vezes, ó Pai, em oração, confiando na Tua boa mão providente. Abençoa a Tua igreja, Pai. Oramos assim gratos, em nome do Teu Filho. Amém.